Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom, este vídeo é a conclusão da série de vídeos que eu fiz sobre o marxismo e a sua relação com a psicologia de Jung. Tá? O nome do minicurso foi Por que o comunismo é incompatível com a psicologia de Jung? Tá? Ao todo foram quase 10 vídeos, né? Então é algo que se estendeu um pouco. Mas este vídeo agora é a conclusão, é o capítulo final desta reflexão, né, da parte desta reflexão aqui no canal, da playlist de Psicologia Social e Política, tá? Para que a gente possa pensar outras coisas, né? Falar outras coisas, ver minicursos sobre o livro vermelho de Jung, que está até aqui, né? Ver minicursos sobre os livros negros de Jung, ver minicursos sobre o confronto, a integração com a sombra, aí pela frente, que por sinal é o minicurso que vai estrear sexta-feira, este que eu falei agora, o confronto, a integração com a sombra, minicursos sobre sonhos, alquimia, interpretação de sonhos e tantos assuntos assim que são propriamente junguianos, né? Apenas este minicurso que se estendeu um pouco, e eu agradeço a todo mundo que participou, que compartilhou. Foram mais de 40 compartilhamentos, e quando você faz isso, você ajuda o canal a se engajar, né? Porque se você dá um like, o YouTube entende que você gostou do vídeo. Se você faz um comentário, e não se esqueça, faça um comentário aí embaixo, vamos estudar Jung. Mesmo que você não tenha nada para perguntar ou comentar, só o fato de você escrever vamos estudar Jung já ajuda o canal. Mas se você compartilha, como mais de 40 pessoas fizeram, o minicurso sobre o comunismo e a psicologia de Jung, o canal cresce mais rápido, e o canal crescendo mais rápido implica em mais vídeos, mais produção, mais interesse, mais divulgação, e aos poucos as pessoas vão escutando o chamado, né? Escutando o chamado de estudar a obra do Jung. Né? São dezenas de playlists aqui no canal, cada uma dessas playlists com dezenas de vídeos ao todo. Já estamos passando de 400 vídeos aqui no canal. Isso porque o canal ficou mais de um ano parado, mas depois de um ano que eu retomei o canal, rapidamente novos vídeos foram aparecendo, e a tendência é que novos vídeos, novos cursos, seminários comecem a aparecer mais aqui no canal. Tá? Para fechar essa série de vídeos sobre Jung, a psicologia do Jung, o comunismo, o marxismo, né? Vamos retomar alguns pontos. Bom, a psicologia do Jung é incompatível com o comunismo porque a psicologia complexa não é um programa político partidário, a psicologia do Jung não é uma psicologia materialista, não é uma metafísica da matéria, a dialética do Jung não é uma dialética marxista, não é uma dialética do tipo hegeliano. Tudo isso me parece ser bastante óbvio, mas em se tratando do Jung, é importante que uma vez ou outra a gente faça vídeos ou faça comentários explicando por que é que o Jung não era platônico, como se diz por aí, ou por que é que o Jung não era metafísico, como se diz por aí, ou porque o Jung não era místico, esotérico, gnóstico, como se diz por aí. Se bem que quando a gente for estudar o livro vermelho, no minicurso propriamente do livro vermelho, que é o livro vermelho de Jung e a imaginação ativa, a gente vai entrar sim em algumas imagens gnósticas, a gente vai ter um diálogo com essas imagens. É necessário dizer que o Jung não é lamarquista, é necessário muitas vezes dizer que o Jung não. É, enfim, é necessário fazer uma retirada de projeções em relação à obra do Jung. Evidentemente, o Jung não apenas. Jung não era psicanalista, Jung não era freudiano, Jung não era discípulo de Freud. Procure ouvir aquele canal intitulado Como Situar o Jung, Aprendendo a Situar o Jung.
Tem esse vídeo aqui no canal, Aprendendo a Situar o Jung. Tomar um chazinho. Então, o Jung não era marxista, a psicologia de Jung não é uma psicologia marxista e vai ser muito difícil você estabelecer, a partir de um único ponto de vista, critérios tão distintos, afetos tão distintos, objetos tão distintos e experiências distintas, né? E únicas. Vai ser bastante difícil a pessoa se declarar comunista e junguiano ao mesmo tempo, tá, gente? A nossa personalidade não está presa a uma persona de analista. A gente não se reduz a um olhar clínico de analista. A gente tem outras identidades e outros papéis sociais. Mas vai ser muito difícil alguém se declarar marxista e junguiano se assistir esses cursos com honestidade intelectual. Né? Se eu dissesse que você não pode ser junguiano e freudiano ao mesmo tempo, talvez seria um ponto mais pacífico, né? Se eu dissesse que você não pode ser junguiano e platônico ao mesmo tempo, você não pode ser numa única atitude filosófica, empirista e metafísica ao mesmo tempo, você não pode tratar os arquétipos como formas eternas a priori e ao mesmo tempo como representações de padrões de comportamento filogenéticos que em si mesmos são vazias, mas que são possibilidade de experiência humana, como Jung fala, talvez fosse algo mais pacífico, né? Se eu dissesse a você que o Jung não se compactua com o lamarckismo, porque o Jung não era um fixista, já que justamente os arquétipos não são as imagens que são transmitidas, mas sim as possibilidades de criação das imagens, ou seja, os arquétipos são vazios em si, a rigor eles sequer existem enquanto substância, eles são apenas condições, pré-condições para dar experiências humanas. Talvez isso não gerasse tanta polêmica. Mas sigamos. Bom, um livro que eu queria indicar para vocês, do marxismo, ou de um autor marxista, é A Destruição da Razão, do Lukács, em que o Lukács é polêmico, tá? Eu não tenho tanta concordância em relação a isso. Vai localizar no Schopenhauer, no Kierkegaard, né? Vai localizar no Nietzsche alguns aspectos que dão origem ao nacionalsocialismo na Alemanha, né? Interessante, né? Eu não estou indicando diretamente este livro aqui, que na verdade é um texto do Jean-Paul Sartre, né? O humanismo, o existencialismo é o humanismo. Mas eu indico indiretamente. Por quê? Porque esse livro é importante, esse texto é importante para a gente entender a relação do existencialismo e do marxismo, tal qual como Lukács pensa. Porque no dado momento da história intelectual da Europa, alguns existencialistas, ao trabalharem o método fenomenológico, começaram também a assumir uma posição marxista. E eu não considero o Jean-Paul Sartre um marxista tão enfático quanto Lukács, porque Lukács vai fazer a distinção entre o marxismo e o existencialismo, e ele vai dizer também para você evitar esse tipo de ecletismo, ou seja, que você decida se você é existencialista ou marxista, né? Porque o sentido da história, o sentido da ação humana no marxismo é diferentemente radical do ponto de vista do engajamento existencial dado pelas filosofias existencialistas. Tá? Livro massa, assim, Os Cadernos do Cássaro, né? Mas eu também colocaria mais um livro. Eu falei que eu ia citar 30, mas eu estou citando mais de 30, tá, gente? Que é Os Intelectuais e a Organização da Cultura, do Antônio Gramsci, e também Os Cadernos do Cássaro, né? Porque, por exemplo, para a gente entender o papel dos intelectuais, a gente pode ler aquilo que o Lenin falou, né, sobre a vanguarda revolucionária. Eu fui marxista na adolescência, tá, gente? Nos anos 90. Há muitos anos atrás, há décadas atrás, mais de 30 anos atrás. E eu lembro que no Grêmio Estudantil, do qual eu era diretor político, tinha um pôster do Lenin lá na parede, né, que era com a frase: sem teoria revolucionária não há Estado revolucionário. Por sinal, eu citei no vídeo passado o Estado e Revolução. Bom, que é uma obra do Lenin. Na questão do Caderno do Cássaro, o Gramsci vai falar sobre o papel do intelectual orgânico
na representação das massas, dos partidos, dos grupos sociais, o papel do intelectual nacional popular, e de como esse intelectual tem uma fundamental importância na construção do discurso ideológico e contra-ideológico de organização de uma massa, de uma classe proletária, não apenas a partir de um modelo de vanguarda leninista, mas sim a partir de uma organização da cultura, de uma reforma do senso comum. Tá? É fundamental, gente, que você saiba o papel do intelectual orgânico. Eu conheci tive vários colegas que se orgulhavam de ser intelectuais orgânicos. Né? Eu também indico um livro, tá, gente? Eu vou começar a rir agora porque mexe com a minha memória afetiva, né? É um livro do Hobsbawm chamado Bandidos, tá, gente? Que ele fala do Lampião, é por isso que eu tô rindo, porque o Lampião é uma figura folclórica aqui do Nordeste. Inclusive na minha clínica eu tenho a imagem de Lampião e Maria Bonita. Poderia até entrar nesse tema numa outra hora, mas eu tô indicando esse livro só por barril pernambucano, tá, gente? O historiador marxista como Hobsbawm falando sobre o Lampião, né? O professor Ariano Suassuna, que foi meu orientador, uma vez ele me disse: eu sei que Lampião foi um bandido, eu conheço toda a desgraça de Lampião, mas Lampião não era uma criatura vulgar. Ele não era uma alma pequena nem vulgar. Lampião era um personagem trágico. E uma característica dos personagens trágicos é que eles não são almas pequenas, não são almas vulgares. E a Maria Bonita, quando viu o Lampião, aquela figura tão feia, tão desgraçada, apaixonou-se por ele porque viu nele a figura de um rei. Tá? Ou seja, mais uma vez, mesmo num aspecto mais sombrio, como é o aspecto do Lampião, você pode encontrar também o luminoso. E aí, gente, aproveitando que eu estou citando o Hobsbawm, é o quinto livro que eu dedico que eu dedico a vocês, que vocês possam ler e tal, indico e dedico a vocês, é a Era das Revoluções. Por quê? Por Barribo Recifense também. Porque na Era das Revoluções, Hobsbawm começa o livro justamente falando da Revolução Praieira, de 1848 aqui no Recife, tá? Na Rua da Praia. E que não tem praia. A Rua da Praia não tem praia no Recife, né? E o metrô é por cima da terra. Peculiaridade de Recifense, né? E é um livro que mexeu muito com a minha memória, né? Porque a gente cresce muito ouvindo falar da Revolução Praieira, né? O próprio Chico Sainz tem uma música chamada E é Praieira, começando a Revolução, conlembrando a Revolução, mas a fronteira do Jardim da Razão, né? Que depois o Maestro Duda fez uma obra sinfônica belíssima, imortal e inesquecível com essa ciranda. É por isso que eu estou citando, por Barrismo Recifense. A Era das Revoluções, tá, gente? Do Hobsbawm. O sexto livro, A Formação do Brasil Contemporâneo, e pela primeira vez eu estou citando nessa série de vídeos o autor marxista brasileiro, que é o Caio Prado Júnior. Tá? Principalmente o capítulo primeiro, chamado O Sentido da Colonização. Tá? Porque no sentido da colonização, a produção para o mercado externo, diferente dos modelos de capitanias hereditárias feudais, de autossubsistência, você vai perceber o método, a metodologia do Marx, segundo Caio Prado Júnior. A Revolução Brasileira, tá? Que é um livro que o João de Manuel deve gostar muito. Mas justamente o Jones é um cara que eu conheço, já encontrei com ele diversas vezes, já o entrevistei, eu sempre já falei isso aqui algumas vezes. Tem até um vídeo meu aqui no canal que eu encontro rapidamente com ele. Aí eu conversei muito com ele, mas não foi gravado, mas o momento em que eu encontro com ele eu gravei. Né? O Jones acredita muito na Revolução Brasileira. Eu vou indicar mais um livro, tá? Mais um livro, pelo menos um capítulo, só um capítulo do Raízes do Brasil, o capítulo 7 de Raízes do Brasil, a nossa revolução, para que vocês entendam como a reforma social ou revolução no sentido da modernização brasileira é diferente do sentido marxista de revolução que Caio Prado Júnior dá, certo? E eu tenho uma tendência sociológica muito mais weberiana do que marxista, eu acho que deu para perceber, né? Tomando um chazinho aqui. O oitavo livro, gente, que eu indico, de um marxista brasileiro, que é o Florestan Fernandes, é o Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica. Né?
em que o Florestan vai falar muito do Marx, do Durkheim, do Weber, mas principalmente, já que o interesse do curso aqui, de toda essa conversa, é marxista, o Florestan vai escrever centenas de páginas sobre Marx, né? E vai dar a interpretação dos modelos típicos ideais do Weber um caráter dialético materialista, tá? Ou seja, isso abriu muito a minha percepção na época. Eu escrevi até um mestrado sobre isso. Essa relação entre os modelos típicos ideais, historicistas, ou da sociologia compreensiva do Weber, e uma perspectiva mais dialética que pode ser herança do marxismo. E foi consagrado na sociologia histórica do Sérgio Buarque de Holanda, né, que une um pouco uma perspectiva marxista, mas também weberiana. Não é à toa que eu citei aqui para vocês pelo menos o capítulo 7º de Raízes do Brasil. O nono livro que eu indico a vocês é O Capitalismo e Independência na América Latina, obra fundamental. Eu vou indicar mais um livro do Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, tá? Embora o Jones não goste, ele fala que é a parte ruim da teoria da dependência. Mas é um livro que eu gosto muito, abriu muito também essa questão da integração do centro e a periferia. E também tem uma pegada weberiana, também tem uma pegada marxista. Indico mais esse livro, já perdi as contas, estou indicando muito mais de 30 livros. E aí, mais um livro que eu indico aqui, que seria oficialmente o 10º, mas eu terminei indicando mais de 10, terminei indicando mais de 30 em 3 vídeos, é A Revolução Burguesa no Brasil, também do Florestan Fernandes, tá? Porque quando a gente estuda o modelo de desenvolvimento do capitalismo na Europa, a gente tende a importar algumas categorias de pensamento europeu para o Brasil, né? O Brasil é um país tipicamente colonizado, né? E eu falei essa questão do Caio Prado Júnior, do chamado feudalismo brasileiro, que não existiu, é uma invenção teórica, tá? O marxismo do Caio Prado Júnior vai mostrar o quanto a economia agrária exportadora do Brasil nega o que seria uma agricultura de subsistência, um modo de produção de subsistência, explicado pelos fatores materiais da sociedade. Tá? O marxismo brasileiro, com o Florestan, também vai desmistificar uma série de pensamentos europeus. Inclusive, para o Florestan Fernandes, o momento que seria equivalente à Revolução Francesa, ou seja, a introdução do capitalismo e da sociedade industrial no Brasil, foi a abolição da escravidão. Né? E aí o Florestan vai lançar uma tese muito interessante, que no dia em que o negro brasileiro revoltou-se contra a escravidão, no dia que no Brasil o negro revoltou-se contra a escravidão, nasceu o cidadão brasileiro. Eu gosto muito dessa perspectiva do Florestan Fernandes. Então, gente, eu falei que eu ia citar 10 autores marxistas e Jung versus... Eu citei, falei que eu ia citar 30 livros marxistas, de autores marxistas, citei mais de 30. Prometo, tá, gente? Porque minha semana é muito corrida. Vou colocar cada um desses livros, são dezenas de livros, cada um vou colocar na descrição dos vídeos, tudo bem explicadinho para vocês estudarem. E não se esqueçam, né? A psicologia do Jung é uma outra forma de ver o mundo, diferente de uma visão materialista de sociedade, de uma visão revolucionária de sociedade, reformista de sociedade, embora haja na psicologia do Jung uma perspectiva assim, de transformação social, mas que se dá de uma outra forma, noutra perspectiva, com o trabalho com a integração da sombra. E é o trabalho com a integração da sombra que eu me despeço com vocês por aqui, nessa série de vídeos sobre marxismo, que nós vamos dar início na próxima sexta-feira, tá certo? Justamente é um mini curso que irá se chamar O Confronto e a Integração da Sombra na Psicologia Junguiana, tá certo? Eu agradeço vocês pela paciência de terem visto esses vídeos. Peço desculpa, às vezes eu sei que ficou tumultuado alguns vídeos porque minhas gatas sobem. Eu tranquei as duas no quarto agora para poder finalizar. As duas estão no meu quarto agora, tá? Às vezes vocês me veem olhando para lá, olhando para cá, é porque às vezes um gato sobe aqui, outro gato sobe ali. Aí eu fico assim, ele fica olhando para mim e tal, né?
E isso talvez tenha tumultuado um pouco, mas na maioria das vezes, em quase todos os vídeos, elas participaram e mostraram aqui a sua presença, né? Os gatos também são terapeutas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar toda essa série de vídeos de reflexão, de psicologia de Jung, sobre o marxismo, etc. E não se esqueçam, vamos estudar Jung.